Você conhece um padrão de microserviços chamado sagas? Sabe como implementar transações longas usando microserviços? Quer saber isso aí? Fica comigo nesse vídeo, a gente vai falar tudo. Oi, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica, e de vez em quando a gente faz esses vídeos longos, que são chamados, que eu chamo de vídeo aulas, né? Nós temos o cafezinho ali todo dia no meu canal, onde eu falo de um tema recorrente, ou um tema de rede social, sem nenhum roteiro prévio, e tem esses vídeos que eu preparo um roteiro, preparo uma apresentação, e entro a fundo no tema com um bom embasamento teórico. E hoje a gente vai falar de sagas, esse padrão de microserviço que foi criado em 87. Então vamos lá, vamos falar de sagas. Bom, para começar, como é que eu vou estruturar a minha fala nesse vídeo? Primeiro eu vou definir quando é que saga é necessário, quando a gente precisa de saga. Depois, vou tentar definir o que é o ACID, porque vocês vão ver que quando a gente fala de saga, a gente está falando de ACID, que é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, ou seja, as características de uma transação. Posteriormente vamos definir uma saga, falar dos tipos de sagas que existem e, por fim, concluindo, falar como implementar de forma bem simples, porque o vídeo vai ser muito longo se a gente falar tudo sobre sagas. Então, vamos lá. Quando é que ela é necessária? Quando eu posso olhar para o meu sistema e falar assim, eu preciso implementar uma saga? Quando a gente está falando de transações de longa duração, ou long-lived transactions, como fala o autor, do paper que deu origem à saga. São transações que podem durar horas ou até mesmo dias. Assim, essas transações não estão limitadas aqui a um tipo específico, pode ser qualquer transações que se adequem a essas características. Essas transações elas têm requisitos complexos. O que são esses requisitos complexos? Elas podem ter retentativas no processo, podem ter dependência de sistemas externos. Então imagina ali que eu estou dependendo do sistema externo para emitir uma nota fiscal ou para emitir uma ordem de compra. E isso pode ser retentado posterior. Esse sistema pode estar fora do ar, ser um sistema interno da empresa que não tem uma garantia tão boa. Então, você cria uma saga ali e faz várias tentativas para até validar aquele sistema. A gente vai dar uma olhada nisso aí, como é que isso acontece usando sagas. E vamos tentar definir aqui o que é uma longa duração, né? Para a gente definir isso de maneira clara, eu desenhei uma aqui. É uma transação que eu já usei no meu vídeo sobre modelando sistemas baseados em eventos, que eu vou deixar linkado aqui em algum lugar. E ela vai basicamente é uma operação de compra, né? Se você já executou compra em alguma loja online, você reparou que em algumas lojas online, quando você clica no botão, demora um pouquinho, chega seu e-mail. Em algumas outras, você clica no botão, dá OK e nada acontece. Alguns minutos depois, chega seu e-mail. Algumas horas depois, cai o seu cartão e algum tempo depois chega a sua nota fiscal. Então tudo demora para chegar. Por quê? Porque aquilo ali é feito de forma assíncrona. Talvez aquilo use uma saga por debaixo dos panos. Não sei, apenas supondo. Então aqui eu desenhei uma saga muito simples, onde uma compra é efetuada no sistema de carrinho, essa compra é enviada para o estoque faz a reserva, da reserva é feito o pagamento, quando é feito o pagamento é emitida uma nota fiscal e é enviada uma notificação para a logística fazer o despacho daquela compra. Observa aqui, na saída do estoque e do pagamento, existe a opção de cancelar. E que esse cancelar faz o rollback de tudo o que está acontecendo aqui. Esse cancelamento ele acontece de várias etapas, né? Então a gente modelou isso aqui está do ponto de vista de negócio até, né? Essa modelagem eu fiz usando um processo chamado BPMN. Se não conhece essa notação, né? Essa notação de BP Business Process Modeling Notation, BPMN. Se não conhece isso, acessa bpmn.io ou dá uma olhada no meu vídeo de modelando sistemas baseados em eventos, que lá eu falo um pouquinho sobre isso. Então, isso seria uma transação. Outra coisa você reparar aqui. Observa que depois do pagamento eu coloquei um tracinho, né? Aquele tracinho seria o ponto de não retorno, o ponto que não tem como fazer rollback. A gente vai falar de tudo isso aqui nesse vídeo. E quando é que ela é necessário, né?
Se a gente for falar de ACID, ou seja, se a gente está falando de transação, uma transação tem que oferecer ACID. Mas, às vezes, dependendo do negócio, dependendo das dependências, não é possível garantir ACID. E aí, o que é o ACID? O ACID é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então, assim, se eu não consigo garantir atomicidade e nem isolamento, talvez seja uma solução que eu tenha que usar Saga. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada primeiro no que é o ACID, né? Vamos definir o que é o ACID, como é que ele se comporta e por que Sagas nos ajuda a garantir uma transação ali funcional, mesmo sem garantir o ACID. Bom, o que é atomicidade? Atomicidade é a característica de todas as operações são definidas como uma única operação. Então, assim, ou é tudo ou é nada. Ou eu faço tudo daquela operação, ou eu não faço nada. Então, assim, se a minha operação ela é atômica, é bom. Se a minha operação não é atômica, significa que ela vai ter vários passos. E pode ser que eu pare no caminho. Isso, às vezes, não é bom. E, às vezes, dá problema. Por exemplo, se eu estou falando de uma transação bancária, se eu faço o débito de uma conta e não faço o depósito de outra, é um problema, porque o dinheiro ficou em algum lugar ali, né? Mas a gente vai ver um pouquinho mais desse caso na próxima, né? Então, ou é tudo ou é nada. Em Saga, a atomicidade ela não é garantida. Ao invés de uma operação única, nós temos um processo, como se fosse uma máquina de estados. Então, assim, eu coloco a operação em vários estados, que ela pode, no final, ou ela vai voltar para um estado realizada, ou um ou mais, né, no caso, ou ela vai voltar para o começo. Então, a Saga, ela vai garantir uma atomicidade global ali, que eu não posso nem chamar de atomicidade, né? Como a gente pode estar vendo aqui. Porque ela não vai ser uma operação, ela vai ser várias operações, um processo lento, gradual, que não é um processo único aqui de uma só transação. Consistência. O que é consistência? Lembra que eu falei da transferência? Eu faço o saque de uma operação e faço o depósito em outra conta. Se eu dei um erro logo após o saque, eu não consigo fazer o depósito. O que acontece? Esse dinheiro vai para onde? Se esse dinheiro não for restituído à conta original, então nós temos um problema de consistência. O dinheiro se perdeu. Ou, se eu não conseguir fazer o saque, mesmo se eu faço o depósito em uma conta, eu criei dinheiro. Então, a gente tem outro problema de consistência. Consistência é os dados estão em um estado consistente antes e depois da operação. Então você tem ou o estado anterior ou o estado posterior. Você não tem dinheiro se perdendo. Você não tem dados inconsistentes, ou seja, que dinheiro se criou, se a operação ela tem um fluxo ali, ou assim, o que saiu da origem tem que estar na entrada, ou tem que ficar tudo na origem no final, caso seja feito um rollback. Então tem que haver a consistência. Mas observe que a consistência se refere aos dados. Se a operação for cancelada, tudo tem que ser desfeito. Então, assim, a gente não está falando de atomicidade aqui. A gente está falando de dados. A gente está falando de dados saindo de um canto, dados sendo transformados. Então a gente tem que garantir que esse dado esteja consistente, de uma forma consistente. Não precisa ser que ela assim, ela não saia do estado, vá para um terceiro estado, mas ele só tem que estar consistente. Não pode ter dado ser perdido no meio do caminho, dado corrompido. O estado da aplicação ele é garantido pelo domínio da aplicação. Em uma saga, a consistência ela é garantida, mas não a consistência que estamos falando. É uma consistência eventual. O que é consistência eventual? É assim, as coisas elas estão acontecendo, não garanto que elas já aconteceram. É como se assim, eu vou chegar em um momento que vai estar a consistência global, mas por enquanto ela está inconsistente. Vamos dar uma demonstração bem clara e óbvia, através de um cartoon. Vou deixar o link para esse cartoon aqui na descrição desse vídeo. Mas esse cartoon eu acho bem interessante. Se você reparar, tem uma vovozinha e um super-herói que parece que veste uma camisa de banco de dados, né? E a vovozinha pede para salvar o gato. E aí o super-herói olha para o quadrinho de baixo, pega o gatinho do quadrinho de baixo e entrega. Observa que no quadrinho 3 existem 2 gatinhos. Mas no quadrinho final existe só um. No quadrinho tem algum quadrinho que não existe gatinho? Não tem. Então, assim, isso que é consistência eventual. Isso aqui é uma brincadeira, mas isso que é consistência eventual. Em algum momento vai haver 2 gatinhos na tirinha, em algum momento vai haver só um, mas no final você garantiu que o problema foi resolvido, né?
Então, assim, gostei muito dessa tirinha. Parabéns ao autor dela, não sei quem que é. Eu lembro disso no Twitter, eu peguei isso do o histórico do Twitter, ainda bem que o Twitter voltou para eu poder achar coisas como isso lá, né? E eu gostei muito dessa tirinha. E isso é o que é consistência. Em algum momento ali vai ter dois gatinhos na cena, mas no final vai tudo se resolver. Isso que é consistência eventual. Isolamento. Isolamento é o estado intermediário de uma transação é invisível para outras transações. É o que a gente chama de serialização. Não serialização a gente costuma dizer em computação que é tornar aquilo como uma string, né? Serializar aquilo em string, tornar serial. Mas está falando de colocar em ordem, como se te colocasse todas as transações em ordem. Então, assim, o estado se eu serializar a transação, a transação ela vai, o estado da, a, a- as outras transações não vão ver elas. Então, assim, a transação posterior vai pegar o estado inicial final daquela transação. Então, isso que você consegue serializar duas transações e os estados intermediários não se atingem, né? É um pouco complicado, mas espero que você tenha entendido. É como se tivesse assim, T1 e T2. Quando a T2 vai acontecer, a T2 não pode ver estados intermediários da T1. Se ela ver, vai ter que dar um erro, ou vai ter que ser retentada. Então é isso que é serialização, né? Você consegue colocar aquilo em ordem e aquilo são atômicos, né? O Saga é impossível você garantir serialização de transação. É praticamente impossível, porque elas podem acontecer de forma assíncrona. Então, assim, se eu tenho uma compra ali, eu fiz uma reserva no carrinho, e se eu não garantir, pode ser que uma outra compra não foi efetuada por falta de, falta de produto no meu estoque. Então, assim, uma transação pode impactar na outra, porque são transações longas, né? Então, isolamento é impossível de se garantir com Saga. Durabilidade, né? A durabilidade é a característica de, após uma transação ser concluída, as mudanças persistem e não são desfeitas. Em sagas, o processo precisa ser corretamente modelado. Se você olhar, sagas vai ter uma transação de compensação, que é para fazer o rollback de tudo aquilo. Então, assim, transações de compensação são necessárias para desfazer as alterações, né? Então, numa transação você tem que garantir que as operações daquela transação ou elas não serão efetuadas ou elas serão efetuadas. Ela tem que ser durável, os efeitos dela tem que ser duráveis, ou os não efeitos, né? A gente está falando, tipo, se aquilo foi feito, mas a transação não foi efetuada, elas têm que ser desfeito. Então, por fim, vamos definir o que são sagas, o que é isso que a gente está chamando de sagas, essa coisa abstrata, essa coisa que a gente não consegue ver. Então vamos lá. Primeiro ela foi definida por Héctor Garcia Molina num paper ali de, se não me engano, de 87, talvez por essa época. Caso não esteja certo, dá uma olhada, vai ter o link desse paper aqui embaixo, ele é de acesso livre. Definida por Hector Garcia Molina, são transações de longa duração. É uma solução para transações de longa duração. Isso já está na descrição do paper. Então, assim, segundo você vai ver, né? Você vai ver lá, tá? Já está lá descrito, a primeira linha vai falar transações de longa duração. E vai dizer exatamente o que eu falei, né? Transações que podem durar horas ou até dias, né? Também está definido nesse livrinho aqui chamado Microservice Patterns. Esse livrinho aqui do Chris Richardson. O link desse livro vai estar. Não recomendo você comprar esse livro. Ele é um pouco caro para o Brasil. Vai ter exemplos. Ele, assim. Eu creio que 30% do livro você pode pular, porque são exemplos do framework que ele tem. Então, assim, você quer ler mais sobre isso aqui? Procura o site dele. No site do Chris Richardson, microservice.io, vai estar o link aqui. Você tem todas as informações necessárias sobre sagas que eu vou estar falando aqui. E aí, lá nesse livro, ele fala que uma das alternativas, segundo o microserviço, é o two-phase commit. E aí eu já coloco aqui minha interrogação, né? Porque assim, existem outras alternativas, mas o two-phase commit está ali. Ele é um pouco criticado por ser um pouco lento, um pouco. Não sei se ele pode ter falhas, né? Não fiz uma pesquisa, mas o two-phase commit tem muitas críticas a ele. Então, assim, vai implementar isso aqui, toma cuidado com o two-phase commit, né?
E o two-phase commit, eu tô falando de duas fases, ou seja, dois bancos de dados, dois sistemas. Os sagas são para diversos sistemas, né? Como você viu ali na modelagem que eu fiz, eu coloquei no mínimo 4 sistemas ali em execução. E qual que é a ideia dos sagas, né? A ideia é assim, eu tenho um problema, não é possível criar uma operação atômica. Assim, o meu negócio não consigo, pelas minhas dependências eu não consigo. Então, vamos quebrar essa operação em diversas operações atômicas. Quebrando essas diversas operações, eu garanto que todas elas sejam atômicas. Ou sim, eu garanto que ou elas são executadas ou elas são canceladas. E criar operações de compensação em caso de falha. Ou seja, se lá no meio do processo uma operação falhou, eu tenho que fazer o rollback de tudo. É o que a gente chama de operação de compensação, que está definido lá no paper do Garcia Molina. Se você quiser ler o paper, no paper ele define isso aí, define outras coisas, tem quase tudo que está aqui, está no paper. É engraçado assim que a gente lê o paper, ele foi feito para ser dentro do mesmo banco de dados, né? Então, assim, ele estava falando ali de um caso talvez um caso parecido como o da loja, mas uma operação que ela não podia ser efetuada por diversos fatores, ali como alguém confirmar ali no estoque que o negócio foi reservado, ou alguma outra coisa, porque tem que lembrar que em 87 talvez não existisse um estoque automatizado, talvez o sistema de pagamento fosse um pouco mais lento, então assim, tudo isso está definido no paper do Molina, né? Vale a pena ler, se você quiser ler, vale a pena ler, recomendo, caso você queira entrar a fundo, que vai debater basicamente sobre banco de dados. Tudo ali é banco de dados relacional, e aqui a gente está levando para o mundo de microserviços, porque tudo evoluiu, Sagas é muito aplicável e é muito interessante. Então, assim, a ideia, se a gente for procurar entrar mais a fundo, a ideia é relaxar os requisitos de atomicidade, consistência e isolamento. A durabilidade eu deixei fora aqui, mas a gente tem que relaxar esses 3 requisitos. Joga fora o isolamento, garante uma consistência eventual e garante uma atomicidade por diversas transações, né? E aí com isso a gente vai garantir uma atomicidade global, ou seja, no final eu vou ter ou tudo ou nada, uma consistência eventual, no final os meus dados serão consistentes. Eu posso garantir que em algum momento eu tenho inconsistência ali, por exemplo, eu tenha feito, se eu garantir que, eu sei que 30% das minhas compras tem falhas de pagamento e eu tenho que cancelar, sei lá, esse número é bem alto, mas garantindo assim que 30%, vai que eu garanto ali que eu posso reservar mais de 100% do meu estoque de um determinado item e depois eu, no final, consigo resolver falhas, né? E a gente garante a durabilidade, porque tudo que a gente quer é que aquela operação seja realizada por completo, ou seja, que a gente quer garantir que a nossa transação ocorra, porque assim, se a gente tem um serviço ali, se a gente tem um serviço, uma loja online, a gente quer realizar a compra, né? E muitas vezes é uma coisa que as pessoas ficam preocupadas, não, mas eu tenho que emitir nota fiscal. Mas espera aí, o usuário está preocupado em receber a nota fiscal quando ele clica no botão? Não. Pode procrastinar por umas 2, 3 horas? Pode. Beleza. Então tá tudo certo. Então, a ideia é relaxar esses requisitos para garantir alguns outros requisitos. Ele define, né? Isso aí tá no paper do Molina, 4 tipos de transações. Então, assim, em Saga, eu vou quebrar uma transação única em 4 tipos de transações e criar um processo entre elas. Ou seja, eu vou ter uma transação Saga, que é a transação atômica, que ela vai poder ser executada várias. Assim, a minha transação global, elas são várias transações Sagas executadas passo a passo. Então, eu vou ter a T1, T2, T3, T4, T5, T6. E eu vou ter que ter também transações de compensação. Então imagina ali que eu executei a T1, executei a T2, falhou na T3. O que vai acontecer? Eu tenho que ter eu tenho que executar a transação de compensação 2 e a transação de compensação 1 para voltar ao meu estado original. Mas tem também um outro tipo de transação, que é a transação pivô. O que é a transação pivô? É aquela que eu garanto que depois dela eu não preciso mais fazer o rollback. Então imagina lá que eu reservei no estoque, eu garanto que está reservado no estoque e eu garanto que a compra foi realizada, o pagamento foi realizado. Preciso voltar? Não, minha compra já foi efetuada. Só basta o quê? Executar emitir a nota fiscal e mandar o pedido para a logística.
Então, transação pivô é essa transação que define que, a partir deste ponto, eu tenho um ponto de não retorno. Não retorno no sentido que eu não possa retornar, mas no sentido que eu não precise retornar. A partir desse ponto, a minha transação já está efetuada. Eu vou ter algumas outras transações que elas podem ser retentadas, né? Recuperável. E aqui eu tenho a transação recuperável. Acho que o nome é Retriable Transaction. E o que é a transação recuperável? É aquela transação que, caso dê erro, eu posso tentar novamente. Então vamos pensar aqui no caso de uso de emitir nota fiscal. Ah, vai que o sistema da prefeitura está instável ali, porque é um sistema que tem tem muita demanda, e ele fica fora do ar, toda vez que dá pico de 3 da tarde, ele dá fora do ar. Mas assim, deu pico. Tenta de novo daqui a 10 segundos, tenta de novo daqui a 20, tenta de novo daqui a 40. O importante é, já passou a minha transação pivô, eu não posso voltar atrás, né? Então fica tentando ali que em algum momento ela vai. Se, boa observação, tem que garantir que todas as requisições estão certas. Então, é bom validar as informações que você tem ali, né? A transação recuperável ela também pode estar antes da transação pivô, porque não importa, o processo é lento. Pode ser que seja um sistema ali de pagamento que está fora do ar. Hoje eu estou falando de dia 15/10. Ontem o Pix caiu às 10 da manhã. Quem ia imaginar que o Pix ia cair às 10 da manhã? Imagina que o Pix caiu, eu estou tentando fazer uma compra, tenta de novo. Essas informações todas ali, tenta novamente, né? Então, são sistemas que caem, sistemas que podem ser necessários, mas às vezes eles estão fora do ar. Acontece que, se a gente tem uma certeza em sistemas distribuídos, é que todos os sistemas falham. E a gente tem que se precaver em relação a ele. Então, e transação recuperável é essa. Ela pode estar antes ou depois da transação pivô. É uma transação que eu posso tentar novamente. Eu posso fazer outras formas de executar ela. Então, assim, vamos entrar um pouquinho mais nesse fundo, né? Vamos definir cada transação, né? Eu estou dizendo aqui que a transação saga deve ser provida sempre de uma transação de compensação, exceto quando ela não, quando ela for após o ponto de retorno, porque aí não será necessário. Então, assim, em caso de falha, essa transação de compensação será executada. Então, lembra daquele meu diagrama? Se caso dê um erro, tem que chamar a operação cancela, eu vou voltar a executar a transação de compensação para cada um. O que quer dizer? Se chegar ali no meu estoque, eu vou dizer, ó, libera esse produto aí, não precisa mais reservar ele porque a compra não foi efetivada. Chegar ali no meu carrinho, eu vou assim, ó, manda um e-mail para o usuário aí para dizer para ele que a compra dele não pode ser efetuada porque ele não pagou as faturas do cartão de crédito dele. Paga a fatura da merda desse cartão. Então, assim, o e-mail pode ser assim, né? Caso você queira perder o cliente, né? Então é isso aí, pessoal. A transação de compensação é isso aí. A transação pivô, pivot transaction, creio que é esse o nome, define o ponto de não retorno da saga. É a última transação a fornecer transação de compensação. Depois da pivô, não precisa. É inútil ter uma transação de compensação porque você pode retentar. Então, assim, o que é a transação pivô? Você vai ter que definir no seu domínio. A partir desse momento aqui, eu posso retentar. Então, é até interessante, quando você for definir o fluxo, você definir o que é a transação pivô. Qual que é o momento do seu processo que, ó, a partir daqui, a compra foi efetuada, tudo que for daqui para frente não vai ter risco. Então, faz todas as transações com risco primeiro. Depois faz as transações sem risco. Isso é um bom padrão aí para seguir para quem for implementar sagas. E transação recuperável, como falei, que é uma transação que, mesmo que aconteça uma falha, ela pode ser refeita ou recuperável. Aí, o que é refeito e recuperável? Refeito é quando você vai executar a mesma transação novamente, daqui a tantos segundos, ou recuperável quando você faz de outras formas ali, né? Por exemplo, no nosso processo aqui, que eu trabalho com Kafka, às vezes quando você não pode escrever em algum lugar, porque já tem alguns sistemas nossos que, eu não consigo escrever num servidor SFTP. Aí então manda para um outro tópico, aquele tópico vai escrever no arquivo e aquele arquivo posteriormente vai ser enviado para o servidor FTP. Existem essas formas que são transações recuperáveis. De alguma forma ele recupera aquilo dali. E quais são os tipos de saga? Se a gente está falando de saga, existem alguns tipos, a gente pode classificar as sagas em tipo? Sim, vamos lá, vamos levar isso aqui
isso aqui tá tudo no paper do Garcia Molina, né? Você pode classificar as transações por duas características básicas, em termos de paralelismo e em termos de coordenação. Por paralelismo, ela pode ser serial, e aí lembra que eu falei, serial significa você pode serializar ela. Uma transação acontece atrás da outra. Ou paralela. Paralela é quando, dado uma transação global, eu vou poder ter eu vou ter diversas transações, umas transações sagas que acontecem em paralelo. Ou ela pode ser, se a gente for classificá-las por coordenação, elas podem ser orquestradas ou coreografadas. Uma outra coisa que baseado nisso, né? Essas características, elas não são exclusivas. O que significa que a gente pode classificar, e na verdade, em 4 tipos. Eu posso ter uma orquestrada serial, uma orquestrada paralela, uma coreografada serial e uma coreografada paralela. É possível. Possível é. Tem que ver como é que implementa isso aí, cada um implementa da maneira que quer. A gente vai dar uma informação, vai dizer como fazer isso no final, mas assim, a gente está falando em termos de serial e paralelo, a gente está falando de threads, processos em paralelos, né? E coreografada e orquestrada a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que é uma transação serial? As transações que são alinhadas no tempo. Se eu estou falando que uma saga vai ter um T1, T2, T3, T4, eu estou falando que T2 só vai executar depois de T1, T3 só vai executar depois de T2 e T4 só vai executar depois de T3. É como se eu pudesse definir que para cada transação Tn, ela só será executada após a finalização de Tn-1. Pronto. Se eu definir isso matematicamente, isso vai acontecer sempre. Então, isso é uma saga serial. Para o mesmo recurso, eu estou definindo aqui de forma textual, para o mesmo recurso, existe apenas uma transação em execução em um determinado momento. Se eu tirar uma foto do sistema, eu vou ter diversas transações, mas eu sei que para um recurso X, para uma saga X, só uma transação vai estar sendo executada naquele momento. E o que é a saga paralela? As transações podem ser executadas em paralelo, eu botei podem ser executadas em concorrência. Para o mesmo recurso, né, para uma mesma saga, pode existir mais de uma transação em execução em um determinado momento. Então eu estou garantindo que se existe uma saga ali com T1, T2, T3, T4, T3 e T4 podem ser executados logo após a finalização de T1. Ou, de outra forma, T4 e T3 podem ser executados em paralelo. Lembra lá que eu emiti a nota fiscal e despachei na logística em serial? Poderia ser em paralelo. Não há nenhum problema em fazer isso. Então a gente está dizendo que é uma saga paralela. Uma saga orquestrada. Né? E aí observa que eu já estou botando as desvantagens aqui, né? Porque quando a gente tem saga orquestrada ou coreografada, tem vantagens e desvantagens de cada uma, né? Numa saga orquestrada, existe um processo que coordena toda a execução. É como se assim, eu tenho um processo ali que ela vai definir toda a saga. Então eu vou definir que, primeiro eu leio na base de dados, depois chama tal sistema, terminou, chama tal sistema, terminou, chama tal sistema. E esse processo deve iniciar e finalizar todas as transações e transações de compensação. Qual que é a desvantagem principal de uma saga orquestrada? Você tem um acoplamento aí, toda a lógica de negócio está centralizada. Então imagina lá que eu estou fazendo na minha loja ali, eu quero criar um serviço novo. Para criar um serviço novo, eu vou ter que atualizar esse serviço que executa a transação. Não tem como. Não há outra forma. Assim, se aquele serviço não for atualizado, você não tem como implementar isso, né? Outras dependências, isso é a desvantagem, os benefícios é uma dependência simples, né? São dependências simples, né? Tipo, você vai ter a dependência assim, é um sistema chamando o outro, né? Então, assim, se eu tenho aquele meu sistema centralizado, ele vai chamar os outros, assim. Eu não estou dependendo ali de um broker de mensagem ou de outra coisa de um barramento, Enterprise Bus, para trazer essas coisas, né? Eu vou ter menos acoplamento no sentido de que o sistema ele vai chamar os outros, mas assim, ele vai só chamar os outros e não precisa. Esses benefícios que estão listados aqui, né? Nesse livro. Eles não precisam
necessariamente entrar a fundo na implementação daquela saga, e também não precisa fazer o quê? Menos acoplamento no sentido de que eu não preciso depender de várias mensagens, né? Eu preciso depender só do meu processo. É só aquele processo. Aquele processo é tudo que eu preciso alterar. Desvantagem é que é descentralizado. E vai ter mais isolamento de responsabilidades. Ou seja, você vai conseguir ver que aquele processo vai conseguir isolar cada responsabilidade. Sim, aquele processo executa a transação e os outros processos que ele pode chamar fazem cada transação. Então, assim, você acaba isolando as responsabilidades de um processo coordena e os outros executam. É até bom, assim, frisar bem, assim, quando eu estou falando de menos acoplamento, pode parecer que o coordenado também tem acoplamento, mas aqui a gente está falando de acoplamento de um tomar conhecimento do outro, porque aqui a gente está falando que só o centralizado toma conhecimento do processo, os outros sistemas não tomam conhecimento do processo. É como se assim, o serviço de nota fiscal, ele só vai receber os inputs de nota fiscal ali. Ou o serviço de logística só vai receber os inputs. Ele não precisa ficar sabendo quais mensagens existem ou quais mensagens de transação de compensação existem. É nesse ponto que a gente fala acoplamento, porque pode parecer que a alto nível que ele tem mais acoplamento, porque aquele serviço centralizado tem que saber tudo. Sim, isso também acontece. É menos acoplamento e mais acoplamento ao mesmo tempo. É menos acoplamento dos serviços terceiros, os serviços que são chamados, e mais acoplamento do serviço coordenador. E mais isolamento de responsabilidades, porque se aquele serviço terceiro falhar, ele falhou e pronto. Ele não precisa ficar informando para outros serviços que ele falhou. Então vamos na coreografada. A coreografada é quando não há um processo que coordena as transações. E aí volta lá para o mais acoplamento. Mais acoplamento por quê aqui? Aí olha, observa aqui que tem menos acoplamento de novo. Mas vamos dar uma olhada com calma nisso aqui, né? Não há processo que coordena as transações, né? Então, ou seja, os processos não precisam conhecer um ao outro, eles têm menos acoplamento. Ao contrário, eles vão depender que isso vai estar lá nas desvantagens também. É complicado isso aqui, galera. Tô tentando ser o mais didático possível. Cada processo deve identificar quando inicia uma transação. Observa que no primeiro há menos acoplamento, mas no segundo há mais acoplamento, né? Por quê? Se cada processo deve identificar quando inicia uma transação, ele deve conhecer todas as mensagens possíveis do sistema. Então todas as mensagens têm que ser negociadas. Então quais são os benefícios? Cada serviço vai ser mais simples, porém vai ser mais complexo. Por quê? Vai ser mais simples porque além de fazer as operações daquele serviço, vai ter menos acoplamento, sim, porque ele não vai depender não vai ter um serviço externo ali que faz toda a coordenação, né? Mas vamos para a desvantagem, vai ter uma maior complexidade. Por quê? Porque o meu serviço que executa a transação, ele vai ter que conhecer todas as mensagens de iniciar a transação e cancelar a transação. Então, assim, ele vai ter que ou disparar as transações seguintes ou disparar as transações de compensação. E pode inserir dependência cíclica entre o serviço. O que isso quer dizer? Quer dizer ali que meu serviço de pagamento ele vai ser chamado pelo meu serviço de carrinho, mas ao mesmo tempo vai chamar o meu serviço de pagamento. Isso é se a gente implementar com HTTP. Se a gente usar mensagens ou eventos, pode ser que não precise. Posso definir lá uma operação de compra cancelada, eu posso definir uma outra operação, mas isso não é o foco desse vídeo. Assim, eu sei que ficou complexo isso. Quando eu estava lendo, parecia um pouco fácil assim, de entender. É mais acoplamento, menos acoplamento, mas depois eu vi que existe uma gradação de o contexto do acoplamento aqui. Mas a gente está falando de dependência de serviço, né? Então, quando eu falo que mais acoplamento de um ponto, que é a coordenada, os serviços terceiros não precisam saber as mensagens, eles podem apenas falhar. Na coreografada, sim, eles precisam saber, eles são acoplados às mensagens, mas eles são desacoplados no processo. Então, assim, é menos acoplamento aqui porque eu posso inserir um processo novo. Então, se eu tenho uma transação, uma saga coreografada, eu posso inserir um novo nó naquela saga ali, sem alterar basicamente nada. Então, assim, vamos à última pergunta: como implementar saga? E aí eu quero ser simples aqui, porque não é tão simples. A maior dificuldade é no processo de design, né? E você pode implementar de duas formas, né? Duas formas bem simples, né?
Isso, observa que eu não estou falando nem de coreografada e nem de coordenada, de orquestrada, né? Baseadas em eventos e baseadas em máquinas de estados, né? Quando eu estou falando de baseadas em eventos, eu estou obrigatoriamente falando de coreografada, né? Se eu estou falando de coreografada, é porque assim, não tem ninguém ali, então cada processo vai emitir seus eventos, né? Para implementar isso, a gente tem que garantir o exactly once. Então, você tem que garantir que o meu broker usado ali, e não precisa nem ser broker, eu posso implementar não, eu boto que é necessário o uso do middleware, né? Se eu estou orientando a eventos, pode ser que assim, por que, que eu pensei ali de não precisa ser broker? Porque eu poderia inventar de chamar um sistema, né? Então acabou de uma transação, eu emito uma mensagem para um sistema dizendo assim, ó, acabou uma transação. Então, se eu emito essa mensagem, eu estou considerando que aquilo é um broker. Então, eu tenho que garantir exactly once, ou seja, que minha mensagem é executada uma única vez, e exatamente uma única vez. É recomendável para sistemas mais complexos. Ou seja, se eu tenho uma transação muito complexa e com muitas formas, muitas pessoas alterando, pode ser que eu precise de um baseado em eventos ali, né? E é necessário o uso de middleware orientado a mensagens. Quer saber o que é middleware orientado a mensagens? Tem um vídeo meu sobre isso, né? Então, assim, se eu quiser fazer baseado em eventos, eu vou ter que desenhar, eu vou ter que definir todo o processo, definir todas as mensagens. Então, assim, compra efetuada, pagamento realizado, produto reservado, produto cancelado, compra não realizada, pagamento recusado, nota fiscal emitida. Eu vou ter que definir todas essas e criar em algum lugar ali, talvez no carrinho, uma máquina de estado ouvindo tudo isso. Por quê? O que as empresas, assim, a gente sabe quando isso acontece, porque as empresas normalmente elas não fazem máquina de estado, elas fazem um histórico, né? E, por exemplo, eu tive esses dias uma compra recusada por uma loja online. E aconteceu que chegou até no ponto de sair para entrega, e aí do nada foi cancelada. Talvez tenha acontecido algum acidente ali, né? E perdeu-se o meu produto. Então, meu produto ele falhou ali entre a saída para entrega e a entrega. E o que aconteceu? A gente viu que estava cada passo registrado. Então, o que eles fazem? Em vez de manter uma máquina de estado, eles mantêm um commit log, né? Commit log é um padrão, né? Que você vai adicionando eventos. Então, você vai adicionando eventos. Então, assim, se você for fazer um baseado em eventos, talvez uma máquina de estado ali não seja recomendável, mas você tem ali um commit log, ou você quer implementar uma máquina de estados, né? E você pode implementar baseado em máquina de estados. O que é o baseado em máquina de estados? Você vai ver que você vai ter um serviço que basicamente ele lê todas as mensagens de um ponto, em um estado, processa aquilo e altera para um outro estado. Você consegue implementar transações de longa duração baseado em máquina de estados. É muito interessante assim que se você vai ter uma transação, diversas transações, né? Não pense em um processo que está executando tudo serializado. Pense num processo que está pegando entidades em um estado, executando a transação para mudar ele para outro estado e atualizando o banco de dados. Por quê? Porque a consulta, a transação, ela tem que ser simples, ela tem que ser compreensível. Então você vai ter ali um processo único ali que vai ter diversos momentos de atualização. E aqui, eu faço uma reserva. Aí ele pega, lê todos os produtos que estão a reservar, né, no estoque. Aí reserva aqueles produtos, comita aquilo como reservado. Em outra thread ou outra thread de execução, ou outro processo até, você tem ali um que lê todos os produtos reservados e realiza o pagamento, realiza a tentativa de pagamento. Então você pode ter essa lógica, mas essa lógica normalmente é mantida por uma máquina de estado. E a máquina de estado ela tem que ser bem desenhada. Normalmente ela equivale ali àquele BPMN que a gente fez, né? Eu recomendaria usar máquina de estados para sistemas mais simples, né? Onde o processo é bem desenhado, onde se o processo evoluir, você consegue alterar todos os sistemas de forma fácil e garantir a entrega de todo o sistema de forma única. Porque se você tiver mais que um sistema ali, imagina que você tem um sistema de pagamento e você atualiza aquele sistema de pagamento, mas aquele sistema que chama o sistema de pagamento vai depender dele. Então, assim, você tem um acoplamento entre aqueles sistemas. Então, tem que ser uma coisa mais simples que você pode chamar eles, né? É necessário o uso de uma base de dados em comum, né? Comum, eu digo, para garantir todo mundo que vai ler essa máquina de estados. Pode ser que essa base de dados não seja em comum num sistema terceiro. Imagina que eu tenho um sistema que está gerenciando a minha transação e o sistema que emite a nota fiscal.
Esse sistema que emite nota fiscal não precisa ter a mesma base do outro sistema, mas assim, quem gerencia macroestados precisa ter a base dos sistemas. Então é isso, pessoal. Para quem quiser ter dúvidas, quiser falar mais sobre o assunto, manda mensagem para mim. Eu até errei minha rede social aqui, mas tem minhas redes sociais no Twitter. Esse é meu link do Twitter, né? Eu não uso mais, eu esqueci de atualizar a apresentação, mas entre em contato comigo no Blue Sky, tô com o mesmo @vepo.dev lá. E muito obrigado pela sua audiência. Espero que eu tenha te ajudado. Valeu!